Boa noite. Boa noite. Operação Lava Jato, delator lista 28 políticos que receberam propina da Petrobras. Entre eles, o ex-ministro Antônio Palocci e o presidente do Congresso, Renan Calheiros. Eles negam. E o ministro do Supremo homologa acordo de delação premiada do doleiro Youssef. Os golpes pela internet contra bancos e correntistas já ultrapassam 5 bilhões de reais por ano no Brasil. Multa para quem gastar mais água gera polêmica. Alguns comerciantes e moradores reclamam e temem prejuízos. Por causa da crise financeira, a Santa Casa de São Paulo suspende consultas e cirurgias. E a história de Jorge Carmona, um mecânico que mesmo com mais de 50 anos de profissão, ainda é apaixonado pelos carros. Um personagem que é cara de São Paulo. Os golpes pela internet contra bancos e pessoas físicas já ultrapassam 5 bilhões de reais por ano no Brasil. Os dados são da Federação Brasileira de Bancos. De acordo com a Febraban, todo cuidado é pouco na hora de tirar a segunda via de boletos bancários pela internet. Os estelionatários mudam a numeração do código de barras e o dinheiro pago vai direto para a conta deles. Stephanie sempre faz os pagamentos das contas no computador de casa, mas na última vez foi vítima de um golpe. Ela entrou no site do Bradesco e foi direcionada para uma página falsa. Quando eu digitei os dados da minha conta, ele falou que minha senha estava inválido. Aí eu liguei lá no telefone do banco para ver o que estava acontecendo e eles pediram para eu contar como é que estava o endereço do código. E aí eles me contaram que estava errado, que não era aquele o certo e que era se tratava de uma página hackeada. Quando eu consegui entrar pelo aplicativo, não mais pela internet em si, eu vi que eles tinham feito um saque no valor de R$500 pela minha conta. A fraude é elaborada e o vírus nem sempre está no computador da vítima ou no site do banco. Ele pode estar também no provedor de internet. Além dos sites falsos, é preciso ter atenção aos códigos de barra que são adulterados. Este boleto bancário falso foi impresso no site oficial do banco e é idêntico ao original. Traz todas as informações corretas do cliente. Mas um detalhe passa despercebido. O número de identificação do banco está errado, o que confirma a fraude. Normalmente, os golpistas alteram os 5 primeiros números do boleto e desviam o pagamento para a conta corrente em um outro banco. Aqui, por exemplo, o documento é do Banco Bradesco, que tem o código 237 de identificação. Este número deveria ser repetido na sequência, mas o que vem no início do código de barras é o 033, que é a identificação do Banco Santander. A vítima foi esta mulher que não quer aparecer e que caiu no golpe 2 vezes. Ela gerou o documento no site oficial do Banco Bradesco. Eu considero que isso seja uma falha de segurança no site do banco que emitiu o boleto, né? E que na verdade, assim, a gente fica refém deles, porque eu sei que se isso acontecer de novo, eu vou ter que arcar com esse prejuízo, né? Se eu entro no site do banco, extraio um boleto e este boleto é falso, o banco responde, tem que devolver o dinheiro para o cliente monetariamente corrigido. O prejuízo foi de cerca de R$700. Ela procurou os bancos envolvidos, mas não foi ressarcida. Em nota, o Banco Bradesco informou que a fraude está relacionada a ações externas e não no ambiente do banco, e recomendou que ela procurasse a instituição financeira onde o boleto foi liquidado. Segundo ela, a gerente do Banco do Brasil, onde a conta foi paga, tentou negociar com o Santander, mas não houve acordo. Também em nota, o Santander esclareceu que a fraude foi externa, por meio da instalação de vírus, e disse que a conta cedida para o crédito foi aberta seguindo as determinações do Banco Central e que ela foi encerrada por causa dos créditos fraudulentos.
Toda vez que uma conta corrente é aberta com documento falso e isso é um instrumento de fraude para lesar a população, para lesar consumidores, o banco também responde. Em caso de problemas aí envolvendo somas pequenas de dinheiro, de até 20 salários mínimos, é possível ingressar em juízo nos juizados especiais, independentemente da contratação de advogado. De acordo com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, quando um cliente detecta uma fraude em boletos, ele deve primeiro avisar a situação para o banco em que efetuou o pagamento do boleto. Após isso, deve fazer um boletim de ocorrência na polícia de sua região. A FEBRABAN também informou que investe mais de 20 bilhões de reais por ano em tecnologia da informação, incluindo ferramentas destinadas a evitar tentativas de fraudes. Prefeitura recua e Câmara de Vereadores de São Paulo aprova a redução no aumento do IPTU para o ano de 2015. Agora, com a mudança aprovada pelos vereadores, os valores máximos de reajuste aprovados em lei de 2013, mas que não foram aplicados por veto da Justiça, vão cair de 20% para 10% no caso dos imóveis residenciais e de 35% para 15% no dos imóveis comerciais. A ação que vetava o reajuste foi movida pelo PSDB e pela Fiesp, alegando aumento abusivo. A redução do reajuste não deve deixar a Prefeitura no prejuízo, já que também foi aprovado o aumento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o chamado ITBI, que vai de 2% para 3% no ano que vem. Conforme o governo municipal, a cidade deixará de arrecadar 600 milhões de reais com o novo índice de aumento do IPTU, no entanto, terá um acréscimo de cerca de 700 milhões de reais com o ITBI. O projeto segue agora para a sanção do prefeito Fernando Haddad. A carga tributária brasileira chegou a 35,95% do Produto Interno Bruto em 2013, terceiro recorde consecutivo. Segundo a Receita Federal, a arrecadação tributária bruta, impostos, taxas e contribuições cobrados por União, estados e municípios somou 1,741 trilhão de reais no ano passado. O aumento em relação ao ano anterior não chega a ser expressivo, mas o resultado vai na contramão da política econômica, que buscava um alívio na carga tributária do país. SP Trans, empresa que administra o transporte na capital, recebeu quase 60 mil reclamações sobre o serviço na cidade. Entre as queixas, ônibus lotados e muito tempo de espera nos pontos. Terminal São Mateus, Zona Leste, 6h30 da manhã. As enormes filas registradas por nossa equipe com o telefone celular são para o embarque da linha 5110, que faz o trajeto até o Terminal Mercado, no centro. São 20 quilômetros de viagem e os veículos já saem lotados. Durante o trajeto, o espaço vai ficando mais apertado. Esta é a linha que recebeu mais reclamações este ano, foram 247. O ônibus só esvazia para valer já próximo do desembarque, na interligação com o terminal Parque Dom Pedro. Kalinka pega este ônibus todos os dias. Ela gasta mais de 1 hora só para chegar ao trabalho. Quebra com muita frequência. Se a gente desce de um ônibus desse lotado, para entrar em outro é uma coisa quase que impossível. Está muito difícil mesmo. Quem utiliza outras linhas sofre do mesmo mal, mas a superlotação está longe de ser o único problema. Não tem regularidade, não passa no horário certo. Segundo, muito sujo, no horário de pico muito lotado. Demora, quando pega um, demora 2 horas para vir outro. É muita demora. Até outubro deste ano, o número de reclamações recebidas pela SP Trans foi de 59.230. Isso dá uma média de quase 200 queixas por dia. A insatisfação dos passageiros, que não é de hoje, pode estar relacionada com o resultado da auditoria independente contratada pela própria prefeitura sobre a qualidade do transporte na cidade. A consultoria da empresa Ernst Young apontou 640 falhas ou divergências contábeis nas 23 empresas que prestam o serviço na capital. Juntas, elas receberam este ano mais de 1,5 bilhão de reais da prefeitura como subsídio.
A principal falha apontada pelo relatório foi a quantidade de embarques cancelados, mais de 10%, prejuízo de 30 milhões de reais. Além disso, também chamou a atenção outros 38 milhões de reais que as empresas gastaram sem justificativa. Para os usuários, dinheiro que poderia ser usado para ampliar a frota de algumas linhas. Sempre lotado, dificilmente vazio. Consegue ir sentado? Não. O resultado do relatório deve balizar a nova licitação para a prestação dos serviços, que havia sido suspensa no ano passado após os protestos contra o aumento da passagem, de R$ 3,00 para R$ 3,20. A previsão é que o novo modelo seja anunciado em janeiro e pode vir acompanhado de um aumento real no valor do bilhete, ainda em estudo pela Prefeitura. Pelas condições que anda o transporte, R$ 3,00 é muito ainda. Poderia melhorar para fazer valer esse preço. Em nota, a Prefeitura informou que ainda não há decisão quanto a eventual reajuste da tarifa de ônibus para o próximo ano. E atenção, motoristas, a partir do ano que vem, os guardas municipais da cidade também poderão multar veículos. A medida foi anunciada em agosto e os guardas passaram por treinamento no mês de outubro. Agora, além de cuidar do patrimônio público, os GCMs terão permissão para aplicar multas em veículos. Eles também vão fiscalizar as infrações nas ciclovias de São Paulo. Atualmente, a aplicação de multas é feita pela Polícia Militar, agentes da CET e da SP-Trans. E a fiscalização será ampliada também. Hoje, a cidade de São Paulo possui 560 radares que fiscalizam os motoristas. E esse número irá crescer 30% no próximo ano. Crise na Santa Casa de São Paulo. O hospital suspende consultas, exames e cirurgias que não são de emergência. A entidade realiza por mês 4.000 cirurgias e 31.000 consultas, em média. Só serão atendidos casos considerados urgentes. Todos os diagnósticos tidos como menos graves serão adiados para a data não definida. O pronto-socorro central, que em julho chegou a fechar as portas por 28 horas, também por causa da crise financeira, vai continuar aberto, mas sendo priorizados os casos de emergência. A auditoria externa feita a pedido do governo estadual apontou que a dívida da Santa Casa é estimada em mais de 800 milhões de reais. Hoje, os médicos da instituição pediram imediato afastamento do atual provedor, Calil Rocha Abdala. O advogado, reeleito em abril, ocupa pela terceira gestão consecutiva o cargo máximo da entidade. Operação Lava Jato. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, cita 28 políticos que teriam se beneficiado do esquema de corrupção da Petrobras. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Paulo Roberto Costa deu as informações dentro da delação premiada em 80 depoimentos, durante 2 semanas entre agosto e setembro. A lista inclui nomes de ex-ministros, deputados, senadores, governadores e ex-governadores. São citados nomes de 8 políticos do PT: Antônio Palocci, Gleisi Hoffmann, Humberto Costa, Lindenberg Farias, Tião Viana, Delcídio Amaral, Cândido Vacareza e Vander Loubet. 8 nomes do PMDB: Renan Calheiros, Edson Lobão, Henrique Eduardo Alves, Sérgio Cabral, Rosiana Sarney, Valdir Raupe, Romero Jucá e Alexandre José dos Santos. 1 do PSB, Eduardo Campos. 1 do PSDB, Sérgio Guerra. E 10 do PP, Ciro Nogueira, João Pisolatti, Nelson Melrer, Simão Sessin, José Otávio Germano, Benedito de Lira, Mário Negromonte, Luiz Fernando Faria, Pedro Correia e Aline Lemos de Oliveira. Essa lista inclui apenas políticos que teriam se beneficiado dos negócios da diretoria de Paulo Roberto Costa. A Polícia Federal e o Ministério Público investigam outros nomes relacionados com os ex-diretores Renato Duque, de Serviços, e Nestor Severó, da área internacional.
E o Supremo Tribunal Federal homologou hoje a denúncia de Alberto Youssef na Operação Lava Jato, que revelou o desvio de dinheiro de contratos da Petrobras. A série de depoimentos do doleiro, prestada em acordo de delação premiada, foi validada pelo ministro Teori Zavascki, relator do caso no STF. Zavascki também aceitou o pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para que os depoimentos tanto de Youssef quanto do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, sejam desmembrados em procedimentos autônomos para facilitar a condução do caso. O próximo passo será separar os casos em que não há foro privilegiado ou que o julgamento não é de competência do STF. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo realiza a cerimônia de diplomação do governador Geraldo Alckmin. Essa é a etapa final do processo eleitoral. Foram convidados para o evento o governador reeleito Geraldo Alckmin, do PSDB, seu novo vice, Márcio França, do PSB, o senador eleito José Serra, do PSDB, 70 deputados federais e 94 estaduais. A cerimônia na Sala São Paulo foi comandada pelo presidente do TRE paulista, o desembargador Antônio Carlos Matias Coutro. Nem José Serra, nem o deputado federal Paulo Maluf compareceram. Maluf garantiu seu novo mandato essa semana no Tribunal Superior Eleitoral. Sua votação estava pendente por causa de uma condenação na Justiça, que o colocava na lei da ficha limpa. Ele disse à Folha de São Paulo que não foi porque estava doente e que um assessor pegará seu diploma no TRE. Bom, vamos falar agora com a repórter Sabrina Pires, que está na rodoviária do Tietê e tem informações sobre a saída do paulistano para as festas de fim de ano. Sabrina. Gabriel, hoje e amanhã são os dias mais movimentados do ano nas rodoviárias de São Paulo, Barra Funda, Jabaquara e também aqui no Tietê. A estimativa de mais de 1 milhão de embarques aqui no Tietê e também nas outras duas rodoviárias. E desde cedo, olha só, a movimentação é bastante grande. Os destinos mais procurados: Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Salvador, cidades do sul de Minas, Curitiba e também litoral e interior de São Paulo. Segundo a empresa que administra os terminais, a Socicam, ainda tem passagem para todos os destinos, mas a recomendação é comprar o bilhete antes e chegar com 1 hora de antecedência. Mais difícil mesmo está chegar aqui no terminal ou sair de São Paulo. Trânsito bastante complicado, são 160 quilômetros de vias congestionadas na cidade, segundo a CT. É uma média para o dia e para o horário, está dentro do normal, mas mesmo assim é muito difícil para o motorista. Pior ponto de congestionamento neste momento, Marginal Tietê, no sentido da Ayrton Senna, desde a Castelo até a Via Dutra. Na pista local são mais de 17 quilômetros de congestionamento. O segundo pior ponto, Marginal Pinheiros, no sentido do bairro, desde a cidade universitária até Interlagos, e aí são mais de 16 quilômetros de vias congestionadas na pista expressa. E hoje à tarde choveu bastante em São Paulo, um grande temporal com vários pontos de alagamento, teve enxurrada levando o carro, uma situação bastante complicada e os reflexos aí no trânsito. Por isso a orientação é quem puder deixar para sair de casa um pouco mais tarde, depois das 8, melhor ainda se puder depois das 10 da noite. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Sabrina. Aos 65 anos, ele demonstra uma disposição de dar inveja. Apaixonado por carros desde criança, mantém uma concorrida oficina mecânica no bairro de Moema, na zona sul da cidade. Desde a década de 70, vem conquistando uma clientela cativa e muitos amigos. Por tudo isso, Jorge Carmona é um personagem que é cara de São Paulo. Uma rotina que começa nas primeiras horas do dia. Às 6 horas da manhã, seu Jorge já está pronto e segue para o trabalho de bicicleta. Depois de algumas pedaladas, ele está na oficina mecânica em Moema, na zona sul da capital. Como proprietário, dá exemplo aos funcionários. É sempre o primeiro a chegar. E essa história do seu Jorge com os carros, né, começou bem cedo, né, seu Jorge? Ele tinha 10 anos de idade quando já começou a trabalhar, incentivado pelo pai, né, a ir para uma oficina, né, seu Jorge? Pois é. Como é que foi essa história?
Na verdade, meu pai, ele era linotipista, né? Ele compunha jornal, uma máquina de linotipo, que faz a função de um computador hoje, né? Sempre gostei de automóvel e uma maneira de não ficar aqui na rua, porque tinha muito campinho, né? E a molecada era meio atrapalhada. E de onde que vem essa paixão, esse gosto aí pelo carro? Desde criança, né? Sempre gostei da parte, assim, técnica de montagem, desmontagem. E aqui um Fusca que o senhor tem guardado com muito carinho aqui, né? Conta um pouquinho da história desse Fusca pra gente. Esse Fusca aí foi comprado em 1970, né? E na época era o que a gente tinha de melhor, né? Que eram os carros, né? Se não era Fusca, era um DKV V-Mag. Na juventude, seu Jorge se formou em História, mas nunca exerceu a profissão. Os diplomas colocados na parede são outros, os dos cursos de aperfeiçoamento em mecânica de automóveis. Antigamente os carros eram carburados. Hoje é tudo injeção eletrônica, você tem que ter o software, você tem que ter um equipamento para poder fazer a leitura. Nonato, o fiel escudeiro, entrou na oficina quando tinha 16 anos. Aqui pôde aprender muito com o doutor dos carros. Lições que foram além do complexo serviço de mecânico. Ele é perseverante, ele não desiste. Não desistir, acho que é uma grande lição, né? Uma grande lição. Seu Jorge é tão conhecido no bairro que a oficina não tem nem placa na fachada. A clientela é cativa, feita no boca a boca. O mecânico é o cabeleireiro, é a mesma coisa do cabeleireiro, do borracheiro. Você tem que ter o de confiança, né? O que faz sempre para você, então é importante. Levamos seu Jorge no local onde funcionou a sua primeira oficina, lá pela década de 1970. Hoje se encontra uma vidraçaria. Aqui era também a residência da família dele. Normalmente tinha 6 carros e no começo trabalhava eu e meu pai só. Com trabalho de excelência e um grande coração, ele não conquistou apenas clientes, mas bons amigos. Sou fã dele desde criança, né? Eu cresci e continuei fã dele, né? Não só como mecânico e como pessoa, né? Eu considero ele como um irmão. E agora vamos ao comentário de cultura com o César Job. O Museu da Língua Portuguesa, na Luz, está apresentando a exposição Agostina Bessa Luiz, Vida e Obra. A mostra, com concepção de Inês Pedrosa e João Botelho, é uma parceria com o Consulado Geral de Portugal em São Paulo e homenageia a extraordinária escritora portuguesa, atualmente com 92 anos. Autora de várias dezenas de obras, entre romances, contos, peças teatrais, livros infantis e crônicas, Agostina recebeu em 2004 o Prêmio Camões, o mais importante da língua portuguesa. O mesmo Museu da Língua Portuguesa abre amanhã mais uma edição da mostra Esta Sala é uma Piada, com mais de 200 charges, caricaturas e histórias em quadrinhos que participaram do Salão de Humor de Piracicaba. Entre os destaques, as peças históricas relativas ao golpe de 64. A Sala São Paulo também estará animada no fim de semana. A USESP está apresentando até amanhã a Carmina Burana, a famosa cantata de Karl Orff, em versão concerto com solistas e coros. E na primeira parte, 2 peças do estoniano Arvo Pärt, Regência de Marin Alsop. No domingo, o mesmo palco será ocupado pelas orquestras Filarmônica Heliópolis e Petrobras Sinfônica, mais solistas e coros para apresentar a Sinfonia número 2 de Mahler. O concerto é em homenagem aos 80 anos do maestro Isaac Karabichevsky, regente das 2 orquestras. Enquanto isso, a USESP estará em Santos, fazendo seu último concerto da temporada na Praia do Gonzaga, com entrada franca. No programa, uma homenagem ao centenário de Caymmi, composta pelo filho Dori por encomenda da orquestra. Em seguida, repetem a Carmina Burana. E os últimos concertos do ano do Teatro São Pedro, na Barra Funda, também são neste fim de semana. No sábado e domingo, a Orquestra do Teatro, regida por Luiz Fernando Malheiro,
com um solo da soprano italiana Luisa Giannini, apresenta a Sinfonia número 4 de Mahler. Boa noite. Mesmo com a chuva, o nível do sistema Cantareira continua caindo. A queda de ontem para hoje foi de 0,2 ponto percentual, deixando o principal sistema de abastecimento de água da Grande São Paulo com 6,7% de sua capacidade total. O sistema Alto Tietê também segue com queda. O nível de seu reservatório registra nesta sexta-feira 10,4%, número que é 0,1 ponto percentual menor que ontem. No Guarapiranga, a queda foi mais significativa, 0,4 ponto percentual. O nível da represa passou de 35,9% para 35,5%. Hoje choveu forte aqui na capital paulista e foram registrados alagamentos em diversos bairros, como na Vila Madalena. E a partir de amanhã, com a passagem de uma frente fria pelo litoral, o volume da chuva deve aumentar. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. As chuvas se intensificam em todo o Brasil neste sábado. Chove inclusive no Rio Grande do Sul, que nos últimos dias teve tempo seco. Há risco inclusive de chuva forte no centro-sul gaúcho. Previsão de temporais também no leste do Mato Grosso e oeste de Goiás. Nas demais áreas do país, o sol aparece entre nuvens e pancadas de chuva. Tempo firme e seco apenas na faixa que vai do norte do Piauí até o oeste do Rio Grande do Norte. Amanhã, os termômetros podem chegar aos 35 graus em Porto Alegre e aos 36 em Teresina. Em São Paulo, chove já durante a madrugada no Nordeste paulista e também no litoral norte. O tempo fica abafado e pancadas de chuva são esperadas à tarde em todas as regiões e há risco de temporais. No Oeste paulista, máxima de 29 em Marília. No Centro-Norte, máxima de 30 graus em Barretos e também em Bauru. E apesar da chuva, faz calor na praia, com máxima de 31 em Santos e também em Caraguatatuba. Na capital, o fim de semana será de sol entre nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máximas de 30 graus no sábado e de 31 no domingo. E na segunda-feira pode chover à tarde, mas o risco de temporais aumenta à noite. Máxima de 28 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Pesquisas mostram que a avaliação da educação no Brasil não é das melhores, com indicadores que comprovam a permanência de antigos desafios. Entrevisto César Calegari, secretário municipal da Educação em São Paulo, educador com trajetória de destaque no Legislativo e Executivo, sempre na área da educação. Muito obrigada por estar conosco, Calegari. Bom, Calegari, os números, né, que são buscados para uma avaliação da educação não têm aparecido como favoráveis, né? Chegando até a uma avaliação de que a educação no Brasil ficou estagnada, não há avanço. Isso é resultado do quê? Primeiro, quero saber se concorda, né, com isso e que há, sim, essa coisa empacada na conquista de novos, na ultrapassagem de desafios. E se existe omissão do governo, o que acontece no Brasil? Que estão sempre insatisfeitos com a educação. Bom, a gente precisa olhar essas coisas muito de perto, né? Como eu digo, escovar contrapelo, porque a gente acha coisas que não estão muito visíveis. Eu acho que várias bases para uma mudança estrutural da educação brasileira, elas foram recentemente construídas, como é o caso do sistema de avaliação no Brasil, né? Nós temos aí, por exemplo, o Enem, que hoje é uma coisa espetacular, poucos lugares do mundo nós temos o Enem. Temos o IDEB, né, que nos permitiu que nós víssemos a qualidade da educação, ou pelo menos indicadores dele. Um sistema de financiamento no Brasil que é único, né, o Fundeb, que financia desde a creche, né, até o final do ensino médio. Agora, nós temos muitas coisas a fazer, né? Também, quer dizer, de fato, os números mostram que há um problema muito sério no final do ensino fundamental
E nós temos que verificar que tipo de resposta Já nós deve ser vamos falar dada, né? sobre isso mais detalhadamente, sabe? Sobre essa coisa da evasão escolar. Mas, por outro lado, na educação, a coisa é feita com seriedade, os educadores, né, preparados para isso, estabelecem metas. O problema não é nem o planejamento, talvez seja a razão pela qual as metas não são alcançadas. O que acontece? Bom, nós não temos uma base comum curricular para a educação básica no Brasil, infelizmente, né? Temos várias diretrizes, eu mesmo fui autor de várias das diretrizes quando no Conselho Nacional da Educação. Isso é um bem ou um mal? Não ter as bases nacional, isso é um mal. É um mal, porque nós mas temos o país definir. não é tão diversificado. Mas nós temos que dizer e declarar e enunciar qual é o direito de desenvolvimento e de aprendizagem de todas as crianças brasileiras. Isso não significa uma receitinha clara, mas nós temos que declarar que ela tem o direito quando tem 9 anos de idade, quando tem 14 anos de idade, o que ela precisa saber. E se qualquer lugar do país. Em qualquer lugar do Brasil. Claro que as condições são diferentes, mas se nós não dizermos que esse é um direito, né, nós não conseguimos prover as condições para que todos cheguem à realização desse direito. O Plano Nacional da Educação, recém-homologado pela presidente Dilma, determina que até julho do ano que vem nós tenhamos uma base nacional comum. E eu acho, Maria Lídia, que a partir daí muitas coisas começam a se encadear. Primeiro, com direitos de aprendizagem e desenvolvimento claros, nós vamos ter também clareza do como deve ser formado o professor brasileiro. Muitos professores se formam em faculdades particulares, muitos dos quais com muitas deficiências. Tanto mas assim o MEC aprova, né? Mas, enfim, nós temos que evoluir, né? Nós temos que evoluir muito nisso, porque muitos professores se formam sem preparo para atuar na sala de aula. Tanto é que os municípios, por exemplo, no meu caso, em São Paulo, nós temos que investir muito e permanentemente na qualificação e formação permanente de professores, parte dessa formação que devia ter sido feita na faculdade. Então, com a Base Nacional Comum, um currículo para a formação de professores também. Material didático, embora nós tenhamos avanços enormes nos materiais didáticos, o livro didático é quase que uma novidade na educação brasileira, pelo menos o livro do ensino médio, ele precisa estar mais adequado ao perfil dos alunos, ao perfil do currículo educacional, enfim, aí vai. Agora, a coisa mais importante, que é uma coisa que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, principalmente quando os meninos estão chegando numa fase já da adolescência, dos 12 aos 14, 15 anos de idade, nós temos que ter a coragem de abrir para eles uma possibilidade de protagonismo. O que isso quer dizer? Bom, aqui em São Paulo, o que nós fizemos? O aluno, para concluir o ensino fundamental, ele tem que apresentar um trabalho colaborativo de autoria, um tipo de TCC. Você não pode imaginar as coisas maravilhosas que essa meninada... Ontem mesmo, né, numa região aqui de São Paulo... Sendo ouvidos. Eles falaram outro dia, inclusive, numa reunião com os professores, dizendo, depois de apresentarem o resultado do seu trabalho, disseram, professores, vocês têm que aprender conosco, porque esse é o tipo de escola que nós queremos, esse é o tipo de aprendizagem. Então, chegamos num ponto que foi quase que, já foi mencionado pelo senhor aqui, né, que é a questão da evasão escolar. O percentual elevado de alunos que deixam a escola. Se por um lado é verdade que cada vez mais crianças têm acesso à escola, há um número muito expressivo daqueles que não conseguem terminar o curso e vão deixando no caminho. Principalmente no ensino médio. Principalmente no ensino médio. Os jovens. O que acontece? Se na pirâmide social houve uma melhora, houve uma ascensão, né? Se pressupõe que crianças pudessem ficar mais tempo na escola, por que é que elas não ficam na escola? A escola é chata, a escola é feia, a estrutura é ruim. São isso do que o senhor falou dos professores, eles não são atraentes, eles não exercem a liderança institucional da qual eles são imbuídos. O que acontece que o aluno não fica na escola? Bom, os professores são o nosso maior bem, né, em termos de possibilidade de desenvolvimento da educação. Temos problemas, todos nós profissionais temos de formação, mas eu acho que a escola precisa se integrar, se articular melhor, fazer com que o ensino, principalmente no ensino médio, ele seja mais interessante e mais condizente com os interesses dessa meninada. Antigamente, há pouco tempo atrás, os meninos recebiam da escola praticamente toda a informação. Hoje a informação chega por todos os poros. E a professora e o professor, ainda mais no ensino médio, né, que antes era apenas um transmissor de conhecimento, agora ele tem que ser um orientador de pesquisa. Uma pessoa que encante, que possa orientar os meninos para as descobertas da vida, né? Então, eu acho que... E muito mais informado, né? Muito mais informado. Muito além da área dele, né?
Então, eu acho que nós temos que investir mais em educação, apostar forte na formação de professores, ter um currículo básico para a educação brasileira, né, que pelo menos consiga orientar a todos, investir na alfabetização com competência, porque essa é a chave de todo o processo, e acreditar nos jovens, né, acreditar nos alunos, porque hoje eles têm um tipo de possibilidade educacional que há pouco tempo atrás eles não tinham. Eu tenho perguntado nessas entrevistas de fim de ano, na área da educação, no seu entender, qual é o primeiro passo da presidente Dilma no segundo mandato para esse setor, a educação pública no Brasil? Uma reforma no ensino médio, um currículo com uma base nacional comum para a educação básica inteira e levar a ferro e fogo a alfabetização das crianças na idade certa até os 8 anos de idade. Se nós construirmos essas 3 coisas, eu tenho certeza que o Brasil deslancha. Muito obrigada. Obrigado. Uma boa noite. Prévia da inflação oficial do país, medida pelo IPCA 15, mostrou uma forte aceleração dos preços em dezembro e fechou o mês com alta de 0,79%, resultado bem acima do 0,38% de novembro. Apesar da maior pressão, a prévia da inflação encerrou o ano de 2014 em 6,46%, dentro do teto da meta do governo de 6,5% para o IPCA, índice oficial que usa a mesma metodologia. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. As notícias econômicas dos últimos dias servem para dar alguns alertas para esta temporada de festas, gastos com presentes, férias e viagens para quem tem a boa sorte de ainda poder gastar. O ano de 2014 não foi fácil e 2015 não vai ser melhor, no mínimo. Então, seria bom não se deixar levar muito pelo clima de final de ano e pensar no ano seguinte. Primeiro alerta, o dólar anda na casa de R$ 2,60. Em dezembro do ano passado, estava em torno de R$ 2,30, uma diferença de uns 13%. Já é um preço mais salgado, mas para quem pensa em viajar para fora ou gastar no cartão de crédito internacional, é bom lembrar também que o dólar anda flutuando loucamente e essa variação forte, a volatilidade, deve continuar por 2015 inteiro. Quer dizer, você pode viajar com o dólar até mais baratinho, a R$ 2,50, mas quando receber a conta do cartão, talvez tenha de pagar as despesas com $1 em até R$ 3. Não dá para prever e o mundo anda muito tumultuado de novo por essas semanas. Segundo alerta, como a gente soube ontem e hoje, a situação do emprego está piorando. A criação de empregos formais com carteira assinada deve ser este ano a mais fraca em pelo menos 12 anos, desde 2002. O desemprego nas grandes metrópoles começou a crescer, soubemos hoje pelo IBGE. Em geral, nesta época, o desemprego cai, mas subiu muito pouquinho ainda. Logo, é mais um motivo para ser prudente. Mesmo que o desemprego não suba muito no ano que vem, os salários vão subir bem menos, em média, se subirem no ano que vem. Terceiro alerta, a gente soube nesta semana que a carga tributária de 2013, o número mais recente, chegou a um nível recorde no Brasil, outra vez. Mesmo assim, o governo gastou mais do que arrecada e está na pindaíba. Como a gente já está cansada de saber, o governo vai ter de apertar os cintos, fazer o chamado ajuste fiscal, isto é, gastar menos e arrecadar mais, aumentando também alguns impostos. Como o preço de vários serviços públicos vai subir, o orçamento nosso do ano que vem vai ficar apertado. Luz, água, transporte, gasolina, IPTU e outros impostos, tudo vai subir mais em 2015. Outro motivo para ser prudente no final do ano. Não deve acontecer nenhum desastre, vamos repetir outra vez. Mas o dinheiro vai ser muito mais curto em 2015. É mais sensato fazer uma festa mais animada e menos cara neste ano. Boa noite. Multa por aumento no consumo de água anunciada ontem pelo governador Geraldo Alckmin pode ser ilegal. A OAB de São Paulo deve se reunir em janeiro para analisar a legislação federal que, segundo o governo, permitiria a tarifa. A OAB estuda ir à justiça contra a cobrança. Enquanto isso, os consumidores se desdobram para economizar e alguns reclamam da multa. Faz 2 meses que esse restaurante no bairro dos Jardins ganha desconto na conta porque reduziu em 20% o consumo de água. Foi preciso diminuir a pressão nos canos, trocar torneiras e conquistar o empenho da equipe com um bônus. Agora, metade do valor em dinheiro economizado é distribuído entre os 18 funcionários.
A gente dá mais um incentivo para a gente diminuir, né? Não deixar a torneira aberta, ter um controle. Você ganhou quanto o mês passado? Ganhamos 30. Mas o dono admite que não tem mais torneira para fechar. Praticamente eu estou no limite. Limpeza, a parte do salão da frente, nas escadas, a calçada, que como é restaurante teria que lavar todo dia, não estamos lavando todo dia. Ontem, o governador Geraldo Alckmin anunciou que a partir de janeiro vai multar em até 50% do valor da conta quem aumentar o consumo em 20% ou mais. A referência é a média do consumo de 12 meses, no período que vai de fevereiro de 2013 até janeiro deste ano. Esse número já aparece na conta de água. O governo se dispõe a analisar casos específicos de aumento de consumo, se a família cresceu, por exemplo. Quem consome até 10 metros cúbicos por mês fica isento da multa. A OAB diz que a cobrança de uma sobretaxa sem que o racionamento seja decretado é ilegal. O racionamento é um dos requisitos para a implementação da tarifa de contingência. Então, se o racionamento não for decretado, como impõe a lei, e a multa, a tarifa de contingência for implementada, essa tarifa de contingência não tem suporte legal. Ela pode ser declarada ilegal pelo Poder Judiciário. Então, se um consumidor se sentir ferido, se sentir multado indevidamente, ele pode discutir isso no Judiciário. E também os órgãos de defesa do consumidor podem ajuizar ações coletivas à defesa dos interesses do consumidor. Já o dono do restaurante concorda com a medida do governo. Eu acho justo, porque tem gente que não está nem aí, está faltando água e está difícil, cada vez pior. Eu acho que tem que aplicar mesmo, economizar igual, porque senão uns vai ser prejudicado para os outros. E a seguir, em Madrid, na Espanha, homem joga o carro contra a sede do partido governista. E a tragédia na Austrália. 8 crianças são encontradas mortas dentro de uma casa no norte do país. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Cerca de 2.500 homens da Polícia Militar devem cuidar da segurança da São Silvestre neste ano. Além do apoio de carros e motos. Celso Cardoso. Estela, quase uma centena de carros e outras dezenas de motos apoiam os policiais que cuidam da segurança da prova de rua mais famosa da América Latina. Mas destacamos agora a capitã da PM Maria Aparecida, que além de participar da organização da segurança, treina e corre a São Silvestre. Quem vê a policial militar Maria Aparecida não sabe a metade. A estrela na farda traz o respeito de uma capitã, que está na corporação há quase 30 anos. Experiência adquirida nesse tempo ajuda na hora de participar da organização da segurança da corrida de São Silvestre. São policiais espalhados pelo percurso. A cada 50 metros, há pelo menos um de cada lado da rua. Este policial ele vai estar cuidando tanto do isolamento, para evitar que se cruze, atrapalhe um atleta, como também para qualquer tipo de ocorrência. E pelo menos 2 vezes por semana, a capitã Maria Aparecida se transforma na Cida, uma apaixonada por corrida e que vai participar da mais tradicional prova do atletismo brasileiro. A São Silvestre é uma prova festiva, eu acho que todo mundo tinha que participar. Você vai, você olha aquela multidão, as pessoas fantasiadas, todo mundo te aplaudindo, você se sente um atleta mesmo, não um amador, né? Você se sente atleta de elite, porque está todo mundo lá para te ver. Nessa reta final de preparação para a Corrida Internacional de São Silvestre, vale todo o esforço e o empenho. Tem que acordar cedo, eu disse muito cedo, para treinar e depois trabalhar. Eu comecei a treinar, a gente treinava à tarde. Como eu trabalhava numa unidade escola, eu saía às 4h30, então 6 horas a gente estava aqui no Ibirapuera para treinar. Aí mudei de unidade, fui para uma unidade que o meu expediente era das 9 às 18. Aí eu comecei a vir mais cedo, não mudei o horário. Ao invés de eu entrar às 18, eu entrei às 6 da manhã. Uma paixão que não tem fim e parece que não vai acabar tão cedo. O meu sonho é fazer uma maratona, para ver como é. Eu sei que quando eu termino os 21, eu vejo quão longe os 42 estão.
E agora vamos falar de futebol. Amanhã o Real Madrid e São Lourenço decidem o título de campeão mundial de clubes da FIFA. O jogo acontece às 5h30 da tarde no Marrocos. O São Lourenço tem como dúvida apenas o meia Ortigosa, que com problema no tendão de Aquiles ainda é dúvida. Mas a intenção do treinador Edgar Baúça é utilizar a mesma equipe que sofreu para passar pelo Auckland City na semifinal. Já o Real Madrid desfruta do favoritismo total e está pronto para conquistar pela primeira vez o torneio organizado pela FIFA. Bom, Celso, o São Lourenço disputa aí uma das partidas mais importantes da história do clube, né? E essa pressão de jogar contra o Real Madrid, você acha que isso pode interferir na atuação dos jogadores? Não, pelo contrário, eu acho que a responsabilidade está em cima do Real Madrid. O Real Madrid é o time milionário, o Real Madrid é o time dos super craques, tem Cristiano Ronaldo, tem o Rames Rodrigues que deve jogar amanhã contra o São Lourenço. Mas não pode acontecer o que aconteceu com o Santos, no caso do Mundial também, da disputa? O São Lourenço, eu acho que, na minha visão, ciente de que o Real Madrid é muito mais time, deve ali armar uma bela retranca, 2 linhas de 4, tentar cozinhar o jogo o máximo que puder, evitar tomar gol e, quem sabe, num contra-ataque. Mas o treinador falou que não, que talvez vai partir para cima. Uma coisa que eles falam, outra coisa que eles fazem. Do jogo, né? Óbvio, claro. Bom, e a bola também não para de rolar no fim de semana pela Europa. O Barcelona volta a campo pelo Campeonato Espanhol e Neymar deve ser a novidade no time catalão. E falando em Barcelona, nesta sexta-feira o zagueiro Abidal, multicampeão com as camisas do Olympique de Lyon e Barça, além, claro, de ser ídolo da seleção francesa, anunciou a aposentadoria. Abidal defendeu a camisa da seleção francesa por 67 vezes e marcou a história do Barcelona entre 2007 e 2013. Aliás, o destino do francês deve ser mesmo o clube catalão, mas desta vez como diretor de futebol. Apesar das glórias, foi no Barcelona que Abidal passou pelo momento mais difícil da carreira e da vida. Em 2011, ele foi diagnosticado com um tumor e precisou fazer um transplante de fígado no ano seguinte. A grande novidade da sexta-feira para o Barcelona foi a volta de Neymar aos treinamentos. Com dores no tornozelo esquerdo, o atacante brasileiro ficou fora de 2 partidas, mas deve reforçar o clube catalão no último compromisso de 2014. Hoje ele treinou com a equipe, o que significa que ele está apto a jogar. Vamos ver se amanhã ele vai ser relacionado. Se ele for, ele tem chance de atuar. Em segundo lugar, com 35 pontos, 4 atrás do Real Madrid, o Barcelona recebe o Córdoba amanhã, em casa, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. E por hoje é só. Segunda-feira nós estaremos de volta. Obrigada, eu não. Eu volto só depois, dia 29. Você então, sim. Boa folga. Obrigada, Celso. Uma boa noite para você. Fica bem. É com você, Gabriel. Voltamos a falar da saída dos paulistanos que já começaram a pegar as estradas para aproveitar as festas de final de ano. Mas hoje choveu bastante e o trânsito ficou complicado na cidade. A repórter Sabrina Pires está na rodoviária do Tietê e tem mais informações para quem vai viajar. Sabrina? Gabriel, a expectativa é que 1.600.000 pessoas deixem São Paulo nesse feriado. Muita gente saindo aqui da rodoviária, não só Jabaquara Barra Funda, mas aqui também do Tietê. E quem não comprou a passagem, é bom comprar, adquirir com antecedência. Isso porque ainda tem passagem para todos os destinos, mas é bom se precaver, porque tem muita gente por aqui desde cedo. E esses são os dias mais movimentados do ano nas rodoviárias de São Paulo. Segundo a Socicam, que administra aqui as concessionárias, a informação é chegue pelo menos com 1 hora de antecedência da saída do seu ônibus. Agora, difícil mesmo para quem vai sair de ônibus ou de carro é sair aí, pegar o trânsito de São Paulo bastante complicado e nas estradas também. Anchieta nesse momento com problemas, são vários quilômetros de congestionamento na chegada a Santos, 1 quilômetro a partir do quilômetro 64 e ainda na Anchieta do 15 ao 31 ali na região do Riacho Grande, bastante neblina. O motorista vai ter de ter muito cuidado ali naquela região. Também na Imigrantes, aí são 6 quilômetros de congestionamento a partir do quilômetro 38, também
também no sentido do litoral. A expectativa da Ecovias é que só no Natal até 560 mil veículos deixem São Paulo para seguir para a Baixada Santista pela Serra do Mar. E aí mais 600 mil veículos no Ano Novo também. Quem vai utilizar a Ayrton Senna e Carvalho Pinto, na estrada não tem muito problema, mas para chegar até lá são 17 quilômetros de marginal Tietê congestionada, principalmente na pista local. Segundo a Secretaria Estadual dos Transportes, difícil essa saída, melhor viajar na madrugada. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Sabrina. Alerta em Madrid. Homem joga o carro contra a sede do partido governista. Ele se declarou desempregado e disse que estava desesperado. Mas vizinhos afirmam que ele tem problemas mentais. O caso aconteceu pouco antes das 7 da manhã, horário local. O carro bateu em alta velocidade contra a fachada do prédio e entrou num saguão. Por pouco, não atropelou uma faxineira. A polícia isolou uma grande área do centro da capital espanhola. O protocolo de segurança para atentado terrorista foi ativado. Dentro do veículo havia 2 botijões de gás e 2 sacos de adubo industrial, com grande capacidade inflamável. O motorista foi preso. Daniel Pérez Berlanga, de 37 anos, declarou que era empresário, perdeu todo o patrimônio e estaria desempregado há 2 anos, segundo ele, por culpa das políticas do Partido Popular do premier Mariano Rajoy. Mas vizinhos dele, numa localidade da província de Teruel, no nordeste da Espanha, disseram que ele não é empresário e nem está falido. Ele tem problemas mentais e já esteve internado em uma instituição psiquiátrica. A Austrália, ainda abalada com o sequestro que deixou 3 mortos em Sydney, agora fica chocada com o massacre. 8 crianças entre 1 ano e meio e 15 anos são encontradas mortas a facadas dentro de uma casa no norte do país. A polícia foi chamada para socorrer uma mulher ferida numa casa da periferia da cidade costeira de Cairns. A mulher, de 34 anos, é mãe de 7 das 8 crianças encontradas mortas. Segundo uma prima, os corpos foram encontrados pelo irmão mais velho, de 20 anos. Nenhum suspeito foi identificado até agora. Segundo a imprensa local, o bairro onde aconteceu o massacre tem alto índice de criminalidade ligado ao alcoolismo e à violência. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Operação Lava Jato, delator lista 28 políticos que receberam propina da Petrobras. Entre eles, o ex-ministro Antônio Palocci e o presidente do Congresso, Renan Calheiros. Eles negam. E ministro do Supremo homologa acordo de delação premiada do doleiro Youssef. Os golpes pela internet contra bancos e correntistas já ultrapassam 5 bilhões de reais por ano no Brasil. Multa para quem gastar mais água gera polêmica. Alguns comerciantes e moradores reclamam e temem prejuízos. Por causa da crise financeira, a Santa Casa de São Paulo suspende consultas e cirurgias. E você conheceu a história de Jorge Carmona, um mecânico que, mesmo com mais de 50 anos de profissão, ainda é apaixonado pelos carros. Um personagem que é cara de São Paulo. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma ótima noite para vocês. Nós vamos ter uma folga, né? Voltamos no dia 29. Você fica com Laerte Vieira e Juliana Verboni. Até mais, até dia 29. Bom Natal. Bom Natal. Fique por dentro do que acontece nos bastidores da TV com Zé Armando Vanucci no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.